O cânon bíblico é como uma coleção especial de livros que a Igreja Católica reconhece como inspirados por Deus. Esses livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, foram selecionados ao longo dos séculos porque juntos formam a base da nossa fé e contêm a verdade que Deus quis revelar à humanidade. Quando falamos de cânon, estamos nos referindo à lista oficial de livros que foram escolhidos para fazer parte da Bíblia. Mas por que esses livros específicos? E por que é importante entender isso? A seleção desses livros não foi feita de maneira aleatória. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, passou muitos anos discernindo quais escritos realmente refletiam a mensagem e a vontade de Deus. Apenas aqueles que foram considerados verdadeiramente inspirados, que estavam em plena harmonia com a fé cristã e que eram amplamente aceitos pelas primeiras comunidades cristãs, foram incluídos na Bíblia. Compreender o cânon bíblico é importante, porque ele nos ajuda a ver como Deus agiu ao longo da história, para garantir que a sua palavra fosse preservada e transmitida de forma fiel. Saber como os livros foram escolhidos nos dá uma confiança maior na Bíblia que temos hoje, sabendo que ela é uma coleção de escritos que juntos formam um todo coerente e inspirado, que nos guia na fé e na vida cristã. A compreensão do cânon bíblico nos leva naturalmente a uma pergunta essencial: de onde vieram esses textos sagrados que compõem a nossa Bíblia? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para a origem e a formação dos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento começaram a ser escritos muitos séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Esses textos surgiram em um contexto em que o povo de Israel experimentava a presença e a ação de Deus em sua história. Antes de serem escritos, muitos desses relatos, leis e ensinamentos foram transmitidos oralmente, passando de geração em geração. As histórias dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, foram contadas e recontadas em famílias e comunidades antes de serem registradas em textos. A tradição oral desempenhou um papel fundamental nesse processo. O povo de Israel tinha o cuidado de preservar fielmente essas histórias, leis e salmos, porque entendiam que eram revelações de Deus. Com o passar do tempo, quando surgiram a necessidade e as condições para registrar esses relatos, os escribas começaram a escrevê-los. Esse processo de escrita foi longo e cuidadoso, e envolveu diversos autores inspirados, cada um contribuindo com suas próprias experiências e perspectivas, mas todos guiados pelo Espírito Santo. O mesmo ocorreu com o Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas de Paulo e os outros escritos nasceram em um contexto semelhante, no qual as primeiras comunidades cristãs transmitiam oralmente as palavras e os feitos de Jesus. Os apóstolos e outros discípulos compartilhavam o que tinham visto e ouvido, e esses relatos circulavam entre as comunidades. Quando perceberam que era necessário preservar esses ensinamentos para as futuras gerações, esses relatos começaram a ser colocados por escrito. Assim como no Antigo Testamento, os textos do Novo Testamento também passaram por um processo de composição que envolveu a colaboração de muitos autores. Esses escritos não apenas narram a vida, morte e ressurreição de Jesus, mas também contêm reflexões teológicas e orientações para as primeiras comunidades cristãs. Por isso, eles foram escritos com grande zelo e cuidado, sempre com a intenção de transmitir fielmente a mensagem de Cristo. É importante lembrar que, desde o início, tanto as tradições orais quanto os textos escritos foram guiados pelo Espírito Santo. Foi ele quem inspirou os autores sagrados a escreverem o que Deus queria revelar ao seu povo. Essa inspiração divina é o que dá autoridade e confiabilidade aos textos que hoje reconhecemos como parte do cânon bíblico. Ao entender a origem dos textos sagrados, percebemos que a Bíblia não é apenas um livro como outro qualquer. Ela é fruto de uma longa história de fé, preservada e transmitida com grande cuidado, e que tem como objetivo nos conduzir à verdade de Deus. Saber como esses textos foram compostos nos ajuda a valorizar ainda mais a palavra de Deus e a perceber a profundidade da sua mensagem, que continua viva e relevante em nossas vidas até hoje. Compreender a origem dos textos sagrados nos ajuda a entender como a Bíblia foi formada. Mas para que um livro fosse incluído na Bíblia, ele precisava atender a alguns critérios importantes. Esses critérios garantiram que os textos escolhidos realmente refletissem a mensagem e a verdade que Deus queria transmitir. Vamos explorar esses critérios que foram usados para selecionar os livros que compõem o cânon bíblico. Primeiro,
o critério da apostolicidade. Esse critério verificava se o livro tinha uma conexão direta com os apóstolos, que foram os primeiros seguidores de Jesus e testemunhas de sua vida e ensinamentos. Os livros que tinham uma ligação clara com os apóstolos, seja porque foram escritos por eles ou por seus colaboradores diretos, eram considerados mais confiáveis e autorizados. Isso garantiu que a mensagem desses textos fosse fiel ao que Jesus ensinou e transmitiu aos seus seguidores. Em seguida, temos o critério da ortodoxia. Isso significava que o texto precisava estar em conformidade com a doutrina da fé cristã. Em outras palavras, o livro tinha que estar em harmonia com a mensagem central do Evangelho, sem apresentar ensinamentos ou ideias que fossem contrários à fé que a igreja estava começando a formar. Esse critério ajudava a assegurar que os textos fossem verdadeiros e não desviassem da essência da crença cristã. Outro critério importante foi o uso litúrgico. Isso se referia à aceitação e ao uso do livro nas celebrações e práticas das comunidades cristãs primitivas. Se um texto era lido e usado na missa e em outros momentos de culto, isso era um sinal de que ele era amplamente aceito e valorizado. A prática de utilizar esses textos na liturgia demonstrava que eles eram considerados inspirados e importantes para a vida espiritual da comunidade. Finalmente, o critério da universalidade. Esse critério verificava se o livro era aceito de maneira geral nas diferentes igrejas e comunidades cristãs ao redor do mundo. Se um texto era amplamente reconhecido e aceito por várias comunidades cristãs, isso ajudava a confirmar sua autenticidade e importância. A universalidade indicava que o livro tinha uma relevância e uma autoridade que transcendiam uma única região ou grupo. Esses 4 critérios, apostolicidade, ortodoxia, uso litúrgico e universalidade, foram fundamentais para a seleção dos livros que hoje fazem parte da Bíblia. Eles garantiram que os textos incluídos fossem verdadeiros, confiáveis e úteis para a fé cristã. Assim, quando lemos a Bíblia hoje, podemos ter confiança de que estamos lidando com uma coleção de escritos que foram cuidadosamente escolhidos e que têm a autoridade de Deus para nos guiar na fé e na vida. Após entendermos os critérios que ajudaram a selecionar os livros do Novo Testamento, é hora de explorar o processo de canonização do Antigo Testamento. Esse processo também envolveu uma série de etapas importantes e distintas, para garantir que apenas os textos mais autênticos e inspirados fossem incluídos. O Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, tem 2 versões principais, o cânon hebraico e o cânon alexandrino. Vamos ver como cada um deles se formou. O cânon hebraico, também conhecido como cânon palestinense, é a coleção de livros que o povo judeu reconhece como escritura sagrada. Esse cânon inclui os livros da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. A seleção desses livros foi um processo gradual que levou muitos séculos. Durante esse tempo, as comunidades judaicas discutiram e discerniram quais textos deveriam ser considerados sagrados e autoritativos. Já o cânon alexandrino é a versão da Bíblia que foi amplamente usada pelos cristãos primitivos. Esse cânon é baseado na Septuaginta, uma tradução grega das escrituras hebraicas que foi feita no século III a.C. em Alexandria, uma cidade do Egito. A Septuaginta incluía todos os livros do cânon hebraico, mas também adicionava alguns textos que não estavam presentes na versão original hebraica. Esses livros adicionais são conhecidos como deuterocanônicos ou livros apócrifos. A Septuaginta desempenhou um papel muito importante na tradição cristã. Quando os primeiros cristãos estavam formando suas escrituras, muitos deles usavam a Septuaginta, pois era a versão das escrituras mais acessível para eles na língua grega. Essa tradução ajudou a espalhar a palavra de Deus entre os gentios e as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo greco-romano. Assim, muitos dos livros deuterocanônicos incluídos na Septuaginta foram aceitos pelos primeiros cristãos como parte de suas escrituras sagradas. Portanto, o processo de canonização do Antigo Testamento envolveu diferentes tradições e critérios em diversas regiões. O cânon hebraico representou o entendimento das comunidades judaicas, enquanto o cânon alexandrino, através da Septuaginta, influenciou profundamente os primeiros cristãos e a formação do cânon cristão. A aceitação desses textos não foi apenas uma questão de escolha,
mas de reconhecimento daquilo que foi considerado verdadeiramente inspirado e importante para a fé e a prática religiosa ao longo da história. Depois de explorarmos como o Antigo Testamento foi canonizado, vamos mergulhar no processo de formação do cânon do Novo Testamento. Este processo foi essencial para definir quais escritos seriam reconhecidos como parte das Escrituras Sagradas pelos cristãos. O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento começou com a escrita dos Evangelhos, das cartas de Paulo e de outros textos que registravam a vida, os ensinamentos e os feitos de Jesus, bem como as instruções para as primeiras comunidades cristãs. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos para relatar a vida e os ensinamentos de Jesus. Cada um desses evangelhos ofereceu uma perspectiva única, mas todos concordavam na mensagem central sobre a salvação trazida por Cristo. Esses textos foram amplamente aceitos pelas primeiras comunidades cristãs, porque eram considerados fiéis ao testemunho dos apóstolos e bem alinhados com a mensagem central do evangelho. As cartas de Paulo, também conhecidas como epístolas, foram escritas para orientar e instruir as comunidades cristãs espalhadas por diferentes cidades. Elas abordavam questões de fé, moral e organização da igreja. Essas cartas eram altamente valorizadas porque vinham de um apóstolo diretamente escolhido por Jesus e tinham uma grande autoridade. Além dos evangelhos e das cartas de Paulo, outros escritos, como as cartas gerais e o Apocalipse, também foram considerados para o cânon. Esses textos eram usados e apreciados em várias comunidades, mas a aceitação não foi imediata e universal. O processo de formação do cânon envolveu também a rejeição de textos apócrifos e gnósticos. Textos apócrifos são escritos que afirmam ter uma conexão com os apóstolos ou com Jesus, mas que não foram aceitos como canônicos. Os textos gnósticos, por outro lado, eram associados a uma seita que tinha uma visão distorcida da mensagem cristã. Esses textos frequentemente continham ensinamentos que estavam em desacordo com a doutrina cristã aceita pelas comunidades cristãs. Por isso, foram rejeitados. A rejeição desses textos não foi um processo arbitrário. A Igreja examinou cuidadosamente cada escrito para garantir que apenas aqueles que verdadeiramente refletissem a fé apostólica e fossem inspirados por Deus fossem incluídos no cânon. O discernimento envolveu o consenso de líderes e comunidades cristãs sobre quais textos eram verdadeiramente autênticos e necessários para a vida da Igreja. Assim, o cânon do Novo Testamento foi formado através de um processo cuidadoso e espiritual. Os evangelhos e as cartas que hoje conhecemos foram escolhidos porque representavam a essência da mensagem de Cristo e a doutrina apostólica. A rejeição dos textos apócrifos e gnósticos garantiu que o cânon permanecesse puro e fiel à verdade revelada por Deus. Esse processo não apenas definiu quais escritos compõem a Bíblia, mas também assegurou que as Escrituras continuassem a ser uma fonte confiável de orientação espiritual para os cristãos ao longo dos séculos. Ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, a formação do cânon do Novo Testamento não foi apenas uma questão de discernimento individual, mas também de decisões tomadas por comunidades inteiras de líderes e fiéis. O papel dos concílios foi crucial nesse processo, pois ajudaram a definir oficialmente quais livros seriam reconhecidos como parte das Escrituras Sagradas. Os concílios regionais foram reuniões de bispos e líderes da Igreja que se reuniam para discutir e decidir sobre questões importantes, incluindo quais livros deveriam ser incluídos no cânon. Dois desses concílios, o Concílio de Hipona e o Concílio de Cartago, desempenharam um papel especialmente importante na definição do cânon. O Concílio de Hipona, realizado no ano 393, em Hipona, na África do Norte, foi um dos primeiros a fazer uma lista formal dos livros que seriam reconhecidos como canônicos. Durante esse concílio, os líderes da Igreja confirmaram os evangelhos, as cartas de Paulo e outros escritos que já eram amplamente aceitos nas comunidades cristãs. A decisão de Hipona foi um passo significativo para consolidar a lista dos livros que fariam parte da Bíblia. Seguindo o Concílio de Hipona, o Concílio de Cartago, realizado em 397 Dom Sals, reiterou e confirmou a lista de livros canônicos. Esse concílio, também na África do Norte, foi fundamental para solidificar a aceitação dos mesmos livros que Hipona havia reconhecido. A decisão de Cartago ajudou a estabelecer uma maior uniformidade na Igreja Ocidental sobre quais textos eram verdadeiramente inspirados e autorizados.
Esses concílios não apenas reconheceram os livros que estavam sendo usados e aceitos pelas comunidades cristãs, mas também ajudaram a excluir aqueles que não atendiam aos critérios de apostolicidade, ortodoxia, uso litúrgico e universalidade. Através dessas reuniões, a Igreja pôde afirmar oficialmente quais textos eram considerados sagrados e, assim, garantir que a Bíblia permanecesse fiel à mensagem original do cristianismo. O reconhecimento oficial dos livros canônicos pela Igreja foi um marco importante. Ele não só confirmou quais textos eram inspirados por Deus, mas também ofereceu um guia claro para a prática e a fé cristã. Com o passar dos séculos, essas decisões dos concílios ajudaram a estabelecer um padrão que continua a ser seguido pela Igreja até hoje. Portanto, o papel dos concílios na definição do cânon foi essencial para a formação da Bíblia como a conhecemos. Eles ajudaram a assegurar que os livros escolhidos fossem verdadeiramente representativos da fé cristã e que fossem reconhecidos como a palavra de Deus para a orientação e edificação dos fiéis. Após compreendermos como o cânon bíblico foi formado, é importante notar que existem algumas diferenças entre o cânon da Bíblia católica e o cânon das Bíblias protestantes. Essas diferenças estão principalmente relacionadas aos livros que são incluídos em cada versão. O cânon católico inclui todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento que foram reconhecidos pelos concílios regionais, como o Concílio de Hipona e o Concílio de Cartago, e que foram aceitos pelas tradições da Igreja ao longo dos séculos. Além dos livros que são comuns a todas as Bíblias cristãs, o cânon católico inclui também um grupo de livros conhecidos como deuterocanônicos. Estes são os livros que não estão presentes no cânon hebraico, mas foram incluídos na Septuaginta e são considerados sagrados pela Igreja Católica. Os livros deuterocanônicos são Tobias, Judite, Sabedoria Eclesiástico, ou Sirácida, Baruque e 1 e 2 Macabeus. Além desses, a Septuaginta inclui adições aos livros de Ester e Daniel, que também são aceitos na tradição católica. Esses textos foram amplamente utilizados pelas primeiras comunidades cristãs e são valorizados por sua riqueza espiritual e moral. Já o cânon protestante é um pouco diferente. Durante a Reforma no século XVI, os reformadores, como Martinho Lutero, decidiram seguir mais de perto o cânon hebraico, que não inclui os livros deuterocanônicos. Eles argumentavam que esses livros não eram parte das escrituras originais em hebraico e, portanto, não deveriam ser incluídos no cânon. Como resultado, a Bíblia protestante, que é a versão mais comumente usada pelas denominações protestantes, não contém esses livros. Essa diferença é importante porque reflete diversidade dentro da tradição cristã sobre o que deve ser incluído nas Escrituras. Para os católicos, os livros deuterocanônicos têm um lugar importante e são considerados inspirados por Deus. Para os protestantes, esses livros são vistos como valiosos historicamente e espiritualmente, mas não têm a mesma autoridade que os livros aceitos no cânon hebraico. Assim, a principal diferença entre o cânon católico e o cânon protestante está na inclusão dos livros deuterocanônicos. Essas diferenças ajudam a mostrar como a história da Igreja e as tradições diversas influenciam a formação e a compreensão das Escrituras. Conhecer essas diferenças pode enriquecer nossa compreensão da Bíblia e nos ajudar a apreciar a riqueza e a profundidade das várias tradições cristãs. Ao refletirmos sobre o processo de formação do cânon bíblico, é evidente que esta jornada foi muito mais do que uma simples seleção de textos. Ela revela a profunda ação divina na preservação e transmissão das Escrituras ao longo dos séculos. Cada decisão, cada concílio e cada critério usado para selecionar os livros da Bíblia foram guiados por uma busca sincera para reconhecer e manter a verdade revelada por Deus. A importância de reconhecer a ação divina na formação do cânon não pode ser subestimada. Desde os primeiros dias da Igreja até os grandes concílios, a Igreja se empenhou em garantir que as Escrituras que chegaram até nós fossem verdadeiramente inspiradas e autênticas. Este processo de discernimento e seleção foi movido pela fé e pela convicção de que Deus estava guiando cada passo, protegendo sua palavra de erros e de textos que não refletissem a verdadeira mensagem do Evangelho. A Bíblia que temos hoje é resultado de séculos de cuidado, oração e estudo. Cada livro incluído nas Escrituras tem um propósito e uma mensagem que contribui para a compreensão completa da revelação divina.
é um testemunho de como Deus guiou seu povo na preservação de suas palavras e na construção de uma base sólida para a fé cristã. Para todos nós, essa reflexão é um convite para aprofundarmos nosso próprio conhecimento das Escrituras. Conhecer a história da formação do cânon nos ajuda a apreciar ainda mais a riqueza e a profundidade da Bíblia. É uma oportunidade para lermos e meditarmos nas Escrituras com uma nova perspectiva, reconhecendo o esforço divino e humano que tornou possível a palavra de Deus chegar até nós. Portanto, ao abrir a Bíblia e mergulhar em seus textos, lembre-se de que você está acessando uma fonte de sabedoria e de verdade que foi cuidadosamente preservada ao longo dos séculos. Este é um convite para explorar as Escrituras, compreender melhor a mensagem de Deus para nós e permitir que essa palavra transforme e inspire nossas vidas. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um guia vivo para nossa fé e para nosso relacionamento com Deus. Se você gostou de explorar a formação do cânon bíblico conosco, não esqueça de deixar seu like no vídeo. Sua curtida nos ajuda a continuar produzindo conteúdo relevante e de qualidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Assim, você não perde nenhum dos nossos novos conteúdos sobre a Bíblia e outros temas importantes da fé cristã. Queremos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo com suas dúvidas, sugestões ou qualquer reflexão que você tenha sobre o assunto. Adoramos interagir com vocês e ouvir o que pensam. Para aprofundar ainda mais seu conhecimento, recomendamos assistir ao nosso vídeo sobre a inspiração divina da Bíblia, como Deus fala através das Escrituras. É uma ótima continuação para entender melhor como a palavra de Deus chegou até nós e como ela continua a falar conosco hoje. Não perca! Assista agora e continue a sua jornada de descoberta e crescimento na fé.